No mundo das teorias da conspiração, é fácil duvidar de tudo, vai dizer. Governo escondendo tecnologia, experimentos secretos, operações clandestinas. A maioria dessas histórias parece exagero, criação da internet ou pura imaginação. Mas quando peças de um quebra-cabeça começam a se encaixar, a linha entre ficção e realidade fica perigosamente fina. E a verdade é que algumas teorias são tão absurdas que preferimos até acreditar que elas nunca aconteceram de fato. Mas documentos surgem, agentes revelam segredos e arquivos antes trancados, as 7 chaves finalmente vêm à tona. É nesses momentos que percebemos que a realidade pode ser muito mais inquietante do que qualquer história inventada. Hoje você vai conhecer 5 conspirações que pareciam impossíveis, fantasiosas e irreais, ou o que quer que você queira chamar, mas que foram totalmente confirmadas. Então se prepara, porque depois desse vídeo tu nunca mais vai olhar pro passado da mesma forma. O MKUltra. Por muitos anos, o MKUltra parecia apenas mais uma lenda da conspiração moderna, um suposto programa secreto da CIA criado para manipular a mente humana, controlar comportamentos e até apagar memórias. Tudo muito surreal, ficção científica demais para ser real, na verdade. Mas por trás do silêncio havia um projeto tão ousado que nenhum filme de espionagem teve coragem de retratar por completo. Quando documentos começaram a emergir nos anos 70, o mundo descobriu que o programa realmente existiu. Experimentos incluíam doses de LSD administradas sem consentimento, torturas psicológicas, isolamento extremo e técnicas de condicionamento mental. Algumas vítimas relataram quebras de identidade, estados dissociativos profundos e traumas permanentes. A CIA buscava algo que chamavam de agentes controláveis, indivíduos capazes de obedecer sem questionar. Inclusive, no mundo cinematográfico, a Marvel tem um personagem chamado Soldado Invernal, que claramente eles se basearam nesse MKUltra, né? Que ele é um soldado que, por comandos, conseguem controlar a mente dele. Ou seja, ele perde total controle sobre o próprio corpo e a CIA consegue dar ordens para ele e ele faz sem questionar, ele simplesmente obedece, como se fosse uma máquina de combate, por exemplo. E o mais perturbador é que até hoje muitos arquivos permanecem desaparecidos ou até mesmo foram destruídos. Isso abriu espaço para teorias ainda mais sombrias sobre a real extensão dos experimentos. Vários historiadores acreditam que o programa não acabou de forma oficial, apenas mudou de nome e direção. O MKUltra não foi apenas real, ele pode ter sido só a ponta do iceberg. Projeto Manhattan. Década de 1940, o mundo inteiro está em guerra. Em meio ao caos surge o Projeto Manhattan, uma operação tão gigantesca que envolveu cientistas, engenheiros, militares e até famílias inteiras. Foram construídas instalações secretas, cidades inteiras surgiram do nada, mas ninguém sabia o que realmente era feito ali. Pessoas viviam monitoradas, cercadas de silêncio e vigilância constante. E o mais impressionante, cerca de 130 mil pessoas participaram do projeto, mas quase nenhuma tinha ideia do propósito final. A informação era fragmentada, cada grupo sabia apenas o necessário para executar sua parte. Era como montar um quebra-cabeça sem enxergar a figura completa. Quando a bomba atômica foi finalmente revelada ao mundo, todos ficaram chocados, não apenas com seu poder destrutivo, mas com o nível de sigilo envolvido. A conspiração era tão profunda que mesmo autoridades do alto escalão desconheciam os detalhes. Se um projeto dessa magnitude conseguiu ser ocultado por anos, fica a pergunta: o que mais já foi escondido da população? E quantas operações secretas continuam acontecendo exatamente agora, enquanto você assiste a esse vídeo? Operação Northwoods. Esse é um dos casos mais perturbadores, e pouca gente conhece. No início dos anos 60, altos oficiais militares elaboraram um plano ousado e sombrio chamado Operação Northwoods. O objetivo? Criar incidentes falsos que justificassem uma guerra contra outro país. A ideia era manipular a opinião pública por meio do medo. Os documentos detalhavam planos assustadores: explodir aviões controlados remotamente, encenar ataques terroristas, falsificar mortes e até simular atentados em solo americano. Tudo seria atribuído a nações rivais, gerando o apoio instantâneo da população. Era manipulação emocional convertida em estratégia militar. Por décadas isso foi tratado como delírio conspiratório, mas quando os arquivos foram desclassificados nos anos 90, o mundo descobriu que as propostas eram reais. E pior, haviam sido assinadas e entregues formalmente a autoridades superiores. O único motivo para a operação não acontecer foi uma decisão de veto presidencial, um fio muito fino entre a paz e o caos. A Operação Northwoods se tornou um símbolo de até onde os governos podem ir quando acreditam que o fim justifica os meios. E deixa a pergunta: quantas ideias semelhantes nunca foram descobertas? COINTELPRO.
Durante anos, ativistas, artistas e figuras sociais afirmavam que estavam sendo vigiados pelo governo. A maioria das pessoas chamavam isso de exagero, paranoia ou busca por atenção, mas a verdade estava escondida em arquivos secretos do FBI que, em determinado momento, ninguém jamais imaginou que seriam revelados. COINTELPRO era mais do que vigilância, era manipulação. O programa monitorava grupos considerados ameaças políticas, infiltrava agentes e até criava conflitos internos para desestabilizá-los. Conversas eram gravadas, cartas eram forjadas, reputações eram destruídas propositalmente. Alguns líderes de grande influência tiveram suas vidas completamente desmanteladas por operações clandestinas. Era uma guerra silenciosa travada dentro do próprio país. Quando o esquema foi exposto, o impacto foi avassalador. A população descobriu que a vigilância era muito mais profunda do que qualquer suspeita anterior. Políticos, artistas, movimentos civis, todos estavam sendo observados. E muitos especialistas acreditam que programas semelhantes ainda existem, apenas sob outras nomenclaturas. COINTELPRO provou que, às vezes, a paranoia não é paranoia, é só a percepção. Operação Paperclip. Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma corrida silenciosa começou. Países poderosos disputavam não apenas territórios, mas as mentes mais brilhantes originadas do regime nazista. Os Estados Unidos criaram então a Operação Paperclip, um programa para trazer esses cientistas e integrá-los aos seus laboratórios e projetos militares. O público nunca deveria saber. Passaportes foram falsificados, identidades foram limpas e crimes foram apagados dos registros. Alguns desses cientistas estavam envolvidos em experimentos desumanos, mas isso não impediu seu recrutamento. Eles receberam cargos importantes e contribuíram para tecnologias avançadas, incluindo foguetes e sistemas de defesa. A moralidade ficou em segundo plano, o valor científico era a prioridade. Por anos a ideia parecia um absurdo total. Por que um governo obrigaria criminosos de guerra? Qual seria o benefício disso? Mas quando os documentos vieram à tona, tudo foi confirmado. O próprio programa espacial americano teve participação direta de cientistas vindos do regime nazista. A Operação Paperclip mostra que, nos bastidores do poder, decisões são tomadas longe dos olhos do público e muitas vezes longe da ética. Essas histórias mostram uma verdade desconfortável. Às vezes, o que chamam de teoria da conspiração é só um segredo esperando para ser descoberto. E quando a verdade aparece, ela não causa apenas espanto, causa desconfiança profunda. Porque se esses casos eram reais, o que mais pode estar escondido atrás das portas fechadas? MKUltra, Projeto Manhattan, Operação Northwoods, COINTELPRO, Operação Paperclip. 5 conspirações reais que revelam que os bastidores da história são muito mais obscuros do que os livros contam. A grande lição é simples, nem tudo que é negado é falso, e nem tudo que parece absurdo deixa de existir. Se quiser uma parte 2 cheia de outras conspirações reais, deixa aí nos comentários. Até aqui o meu obrigado por assistir e estar aqui comigo, e até a próxima.